Olá, meus amigos, como vão vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estejam acessando. Sejam todos bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que está chegando pela primeira vez, claro, e você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento que você dedica da sua presença para refletirmos juntos da palavra de hoje. E lembre-se que nosso Senhor está sempre de braços abertos, te dando a vida, te ensinando a ver a luz, para que você possa confiar nele, para que você possa vê-lo como aquele que providencia tudo para que você tenha vitória. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Hoje o texto é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, entre os versos 56 e 57, que dizem: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que disse que a morte de Jesus é a vitória do mal? Quem foi que disse que a morte de Jesus é o fim? A morte dele foi apenas uma parte dessa história, mas não se esqueçam também que Deus ressuscitou Jesus para que nós pudéssemos também ter a vida eterna, para que nós também pudéssemos ter vencido os nossos pecados. A morte de Jesus é a morte do pecado e a ressurreição é a nossa salvação. Lembre-se disso. Então não pense, não deixe que nada coloque na cabeça de vocês que a morte de Jesus é o fim, que é a sua morte também. De fato, é a sua morte para os pecados, mas a ressurreição dele também é o seu direito de viver, é a morte das trevas perante a luz. Quando a luz entra, não há trevas que fiquem. Amém? Portanto, havia um grupo que não acreditava naquela época que Jesus havia ressuscitado. Não sei, não consegui entender direito a história, se alguém havia simplesmente tirado o corpo dele, mas a verdade que contam as Escrituras é que Jesus sim ressuscitou e permaneceu um bom tempo ainda e foi visto por algumas pessoas para que ele mesmo pudesse provar para as pessoas que ele havia ressuscitado, graças ao nosso Deus. E a ressurreição é a nossa vida eterna, pois mesmo que por um homem nós tivéssemos caído nos pecados, também por um homem nós vencemos, nós ressuscitamos também. Por um homem nós também tivemos o direito de sermos perdoados pelos nossos pecados. Por um homem nós fomos salvos. Portanto, não podemos pensar que a morte é o fim de tudo, que a morte é um castigo. Não, muito pelo contrário. Jesus nos mostrou que a morte é a vitória, e a vitória sobre o mal. Você pode achar que se está passando por uma situação difícil, se passa por um momento de derrota, por um momento de perda, significa que está sendo punido por algo, mas não é assim que Deus age na nossa vida. Ele só pune realmente aqueles que realmente se recusam de todas as formas a acreditar que Jesus é a vida, que Jesus pode sim perdoá-los, mesmo que essas pessoas tenham o direito sim de clamar a Jesus em orações para se redimirem de seus pecados. Essas pessoas insistem em se recusarem a se redimir de seus pecados. Essas pessoas sim terão o salário por esse pecado, que é a morte. Mas quando nós depositamos a nossa fé
nós somos ressuscitados. Pois Paulo havia dito também que se não acreditamos que somos ressuscitados, em vão é a nossa fé. Portanto, se nós quisermos ser ressuscitados, como diz a Escritura, que os primeiros que serão ressuscitados foram aqueles que morreram por Cristo Jesus, morreram em Cristo Jesus, foram mortificados pelos seus pecados, mas que através de Cristo serão ressuscitados quando ele retornar, quando a trombeta tocar, como diz a Escritura, não é mesmo? Portanto, que nós tenhamos fé, independente da situação que possamos estar passando, que não vai ser uma dificuldade que vai afetar a sua fé, que não vai ser uma pandemia como essa que estamos passando, que nossa fé será afetada, pois é por ela que somos salvos. Essa é a garantia que Deus nos deu, porque Jesus em nenhum momento se afastou de Deus. Jesus em nenhum momento se desgarrou de Deus, desobedeceu a Deus e viveu pela sua própria vontade. Em nenhum momento ele usou os seus poderes para fazer a sua própria vontade. Sempre se manteve fiel ao nosso Senhor. Mesmo nas maiores aflições, disse que se houver uma maneira de aliviar aqueles sofrimentos, que seja conforme a vontade de Deus. Não simplesmente livra-me desse mal de qualquer forma, mas não, que seja pela forma de Deus. Você pode estar passando por um momento de angústia também, mas é pela maneira de Deus que essa angústia será aliviada na sua vida. Não é pela sua maneira, não é pelo seu jeito, é pelo jeito de Deus. Portanto, tenha fé sempre no nosso Senhor e agradeça a Ele pelas oportunidades que você tem de dar a volta por cima, porque Ele tem a providência necessária para que você saia dessa situação. Não importa a situação que estamos passando, Deus está agindo e que um dia nós venceremos esse mal, como Ele já deu mostras de vitórias. Alguns países no mundo já estão, por exemplo, dando sinais de vitória sobre essa pandemia, já estão controlando ou até mesmo zerarem o número de mortos por dia. Nós ainda temos muito que aprender, sim, mas no tempo certo de Deus nós iremos vencer também. Deus já deu sinal de vitórias, já deu sinal de que está lutando ao nosso lado, portanto que nós não percamos a fé, busquemos forças para termos mais fé ainda se estivermos sentindo que estamos esmorecendo. Se precisamos de ajuda, que seja a ajuda de Deus, que nós aceitemos mais a ajuda de Deus e sejamos gratos a Ele, porque Ele tem a providência necessária. Nós venceremos a morte, nós venceremos as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas trevas, mas que seja conforme a vontade de Deus. Pela nossa fé, nós seremos salvos. Pela nossa fé, nós seremos libertos. Pela nossa fé, nós ressuscitaremos e nos tornaremos incorruptíveis. Um dia, essa matéria corruptível que nós somos dará lugar a uma forma incorruptível que é Jesus. É através da maneira dele. Amém? Graças e paz na sua vida. Eu espero estar ajudando vocês a terem boas reflexões na vida e que possam entender mais de como é o amor de Cristo para conosco. Possamos fazer uma oração onde você estiver, se possível, feche seus olhos, cruze sua fronte, joelhos no chão e oremos. Ó Senhor, Pai Celestial, obrigado, porque pelo Teu poder, Teu Filho Jesus foi ressuscitado para que nós pudéssemos vencer a morte. Obrigado porque através da ressurreição de vosso Filho, Jesus, as trevas foram dissipadas e o mal foi vencido. E com isso, ajuda-nos, Senhor, a entendermos mais do Teu amor, da Tua vontade para conosco,
conduza-nos as nossas ações, para que através da nossa fé nós sejamos salvos e libertos dessa situação. Obrigado porque está sempre ao nosso lado, nos observando, nos corrigindo, nos guiando, fortalecendo a nossa fé, fazendo de tudo para que nós não caiamos nos pecados. Perdoe-nos, porque muitas vezes somos corruptíveis e acabamos nos desesperando e querendo buscar maneiras pelas nossas próprias saída pelas nossas próprias maneiras. Mas obrigado, porque através da ressurreição de Cristo Jesus, tu garantes a nossa vida eterna. Oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, nosso Senhor Jesus, na sua vida, na sua casa. Mais uma vez eu peço para vocês darem um feedback no canal, deixem seus likes, seus comentários, ativem as notificações. Não menos importante, compartilhem isso com seus amigos, para que esse canal seja reconhecido como bom propagador da palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças e paz na sua vida, que Deus te abençoe. Até mais.